Hora da nossa entrevista. Hoje, como anunciado, é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Nós agora temos um quadro dedicado à língua portuguesa aqui no nosso programa. Portanto, não poderíamos deixar de abordar este assunto. E quem está conosco hoje é o professor Wesley Carvalhais. Ele é doutor em Linguística e professor de Língua Portuguesa, a quem nós acolhemos com muito carinho e desde já agradecemos a sua participação. Sou eu que agradeço. Boa tarde, Marcos Túlios. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, telespectadores. É uma alegria estar aqui falando daquilo que tem sido os meus últimos 18 anos de vida. Metade da minha vida tem sido dedicada à língua portuguesa e é uma alegria estar aqui para falar disso. Então, começa já contando pra gente como é que começou essa paixão aí. Então, essa paixão começou ainda na minha realidade de educação básica. Eu sou do interior de Goiás e já no ensino fundamental, eu sempre... Português era a disciplina em que eu mais me destacava e eu tive professoras, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, que de alguma forma impulsionaram esse meu interesse pela língua. Posteriormente, terminei o ensino médio, vim estudar em Goiânia, fui seminarista redentorista, estudei filosofia, portanto. Depois, tendo discernido melhor e tendo deixado o seminário, comecei a ensinar filosofia e ensino religioso em uma escola particular. E nesse contexto, desejei fazer uma especialização lato sensu. Fiz a inscrição na antiga UCG, hoje PUC. Não houve abertura de turmas para filosofia. E eles disseram, olha, há um rol de possibilidades, o que você gostaria de fazer? E eu falei, vou fazer especialização em língua portuguesa. Fiz a especialização e então vi que ali era o meu lugar. Fiz o vestibular de letras da Universidade Federal em 2002 e depois continuei. Fiz o mestrado na sequência, 2007, 2009. Aí fiz o concurso da Universidade Estadual, onde atuo na formação de professores, mas também ainda estou na educação básica. Essa história começou assim. Acho que ele foi escolhido pela língua portuguesa, né, Marcos? É verdade. Eu acredito que essa realização de formação e realização profissional tem muito disso. Há algumas pessoas em que isso é muito claro, que não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos, né? É vocação. Deve ser, porque quando eu era criança, o meu sonho de criança era ser arqueólogo. Eu gostava muito de ler esses atlas geográficos e entendia que, sendo arqueólogo, eu poderia encontrar assim, alguns tesouros escondidos. Mas a vida se organizou de outra forma e hoje eu estou aqui com um grande tesouro, que é a língua portuguesa. Professor, conta pra gente quando é que surgiu e como surgiu essa nossa língua portuguesa. Pois é, Olavo Bilac, já naquele poema Língua Portuguesa, que eu gostaria de recitar no final, nos conta que a língua portuguesa origina-se no Lácio, Então, quando ele diz última flor do Lácio, inculta e bela, ele está fazendo uma referência ao fato de ter sido a língua portuguesa a última das línguas neolatinas derivadas a partir do latim. Então, na verdade, a língua começa com a ocupação romana na Península Ibérica, no século III a.C., e os romanos, indo para a Península Ibérica, levam todo o aparato que era próprio do Império, aí incluída a língua latina. O contato da língua latina com as línguas ibéricas, faladas naquela região que hoje nós entendemos como Portugal e Espanha, faz com que vão surgindo posteriormente substratos linguísticos, que hoje nós chamamos de romanço ou romances, não o romance gênero literário, mas o romanço substrato de língua, e o latim continua ali com a presença do latim na Península Ibérica faz surgirem substratos com forte base românica. No século V depois de Cristo, a Península Ibérica é ocupada pelos povos bárbaros, que vão, então, fazer com que o latim perca a sua hegemonia como língua de comunicação e esse contato do latim com as línguas locais, do latim, dessas línguas locais, desses substratos,
com as línguas bárbaras e, posteriormente, com as línguas árabes no século VIII, fará com que surja a língua portuguesa, que só se define mesmo como idioma de uma nação a partir da Guerra da Reconquista, lá no século XIII. Então, se hoje nós temos que definir assim, a partir de quando nós temos registros de uma transição do galego para o português, que seriam registros que seriam a base da língua portuguesa atual, ali no século XIII, com a Guerra da Reconquista e a definição do Reino de Portugal. Olha aí, temos uma aula de história. Exatamente. Estudar, fazer essa arqueologia da língua é muito interessante para que a gente possa realmente conhecer e falar bem. Você tocou num assunto importante, você falou de idioma. Hoje é o dia da língua portuguesa. O que diferencia um idioma da língua, ou a língua do idioma? Se nós quiséssemos estabelecer um nível de distinção que é muito mais do ponto de vista da abordagem que se faz do que do ponto de vista do que é constitutivo, a língua tem a ver com a nossa identidade, não é? Quando nós pensamos em idioma, nós pensamos em uma língua que nós podemos aprender posteriormente, uma segunda língua. Mas quando nós pensamos em língua, e aí hoje nós estamos falando de língua materna, nós falamos daquela forma de comunicação que, para além de ser uma forma de comunicação, é um meio por meio do qual nós nos constituímos na relação que nós estabelecemos com os outros, nas relações sociais. Então, a língua nos constitui, a língua permite a construção da nossa identidade. Uhum. Professora, a gente vê uma realidade na nossa língua portuguesa, a gente tira aqui dúvidas diariamente, né, de todo mundo que está nos acompanhando. Mas a gente vê uma realidade assim. Existem coisas que é certo falando, mas quando a gente vai escrever, não é correto usar aquele mesmo termo de que nós falamos. É errado, assim, como que faz para essa língua falada? Ela é certa, ela é correta? A gente pode escrever dessa maneira? Fala um pouquinho dessa história para a gente. No passado, né, durante muitos anos, se definiu, em termos de língua, usos considerados certos e errados. Posteriormente, com o advento das ciências da linguagem, nós temos a compreensão de que a língua, em termos de língua, não há certo e errado, há inadequado e adequado. Então, uma professora, que foi minha orientadora de doutorado, ela tem uma metáfora que eu considero muito ilustrativa para pensarmos essa situação. Assim como não usamos um biquíni ou uma roupa de banho em uma festa de casamento e não usamos o terno e os vestidos de casamento na praia, assim também é a língua. A língua do cotidiano, a língua da conversa é a língua dessa situação informal. E a língua escrita é mais rígida pela própria natureza da escrita e, portanto, segue códigos e orientações mais definidas. Eu gosto sempre de dar um exemplo para os meus alunos, que é da palavra guariroba, não é? Oficialmente, essa é a denominação desse fruto do cerrado de que os goianos gostam tanto. Sim. E eu me incluo nesse grupo. Mas na minha casa nunca se comeu guariroba. Na minha também não. É? Na minha casa sempre se comeu gueroba. E sem o i que algumas pessoas colocam para dar um tom mais formal. Então, o registro informal permite essa liberdade, a fala é dinâmica e, por essa natureza, ela permite liberdade. A escrita é muito mais rígida e aí a grande dificuldade que eu enfrento com os meus alunos ao longo desses 18 anos é fazer a transposição da fala para a escrita. E era exatamente o que eu ia perguntar, qual que é o principal desafio de se ensinar língua portuguesa hoje. Eu aproveito para também trazer para essa realidade digital em que nós estamos imersos. Porque a forma como nós aprendemos na escola, eu acredito, a gente pode falar com muita familiaridade, porque nós somos da mesma década, então eu acredito que nós tivemos o ensino regular bastante semelhante. Mas hoje as crianças, os adolescentes
também tem uma outra espécie de alfabetização, que é a alfabetização digital, usando outros códigos para expressar a língua. Como é que fica essa relação? Olha, nós ficamos nos equilibrando numa corda bamba. Porque nós, professores de língua portuguesa, nós queremos exercer sobre a língua a força centrípeta, que é a força da conservação. Então, nós queremos todas as concordâncias, nós queremos continuar ensinando todos os pronomes, os 6 pronomes por meio dos quais nós estabelecemos a flexão verbal, enquanto o mundo não usa voz, por exemplo, né? Na semana passada, numa aula no 9º ano, um aluno perguntou: professor, mas isso que você leu aí, sede, voz, o que é sede? É sede? Não, é sede, a flexão do verbo ser, e aí tem toda aquela... Nós, professores, queremos exercer essa força centrípeta, mas a língua, como tudo que é social e culturalmente constituído, tem uma força centrífuga, que é a força da renovação. Exato. E a renovação acontece não só na língua, mas na forma de compreendermos a linguagem. Porque cada vez mais temos um conjunto de códigos semioticamente constituídos diversos da língua. Então, a nossa tarefa tentar perceber, associar o texto verbal ao texto não verbal, ao texto visual, ao texto verbo-voco-visual, que é o texto sonoro, e vamos nos equilibrando nessa corda bamba. Gostei da metáfora. E sabia que tem professor aqui acompanhando agora? É mesmo. Vou ler aqui uns comentários que chegaram. A Andréia Chuina diz assim: um abraço do Colégio Santa Clara, ao querido professor Wesley Carvalhães. A Shirley diz assim: boa tarde, o programa está sensacional e o look de vocês está demais. Fomos elogiados até no look hoje. E não foi combinado. Não foi combinado. Peço bênçãos para todos e também para minha família. A Shirley diz que é de 7 Lagoas, Minas Gerais, e é professora da língua portuguesa. E ela diz o seguinte: que máximo, trabalhei com meus alunos o poema Língua Portuguesa no início do ano, e que no final vai recitar pra gente. Sim. A Andréia Chuina é a irmã Andréia Irmã Chuina, Andréia aqui né? de Campinas. Eu tenho uma dívida de gratidão com as irmãs franciscanas da Ação Pastoral e com o Colégio Santa Clara, porque foi o primeiro grande colégio em que eu ensinei língua portuguesa ainda estudante, não é? Fazia o primeiro ano de letras e fui contratado depois de um processo seletivo bastante rigoroso. Então, eu tenho uma dívida de gratidão com o Colégio Santa Clara, onde eu aprendi a ser professor, né? Com as irmãs de lá. Uhum. E o Jorge Rates também diz aqui: parabéns ao programa Pai Eterno, que também é cultura, e é cultura mesmo. Professor, mas a gente pode dizer que a língua portuguesa é uma língua viva? Sempre viva, né? Se ela é a 5ª língua mais falada do mundo, é uma língua viva. E como qualquer língua que está em uso, a língua portuguesa está em constante transformação. E mais uma vez, nós, professores de português, do ponto de vista do magistério de ensinar língua portuguesa, não gostamos de todas as transformações. Mas o linguista, né, o professor de português, ele vai ter sempre essa dupla faceta. De um lado, você tem o professor de português que quer tudo conforme a regra. E de outro lado, você tem o linguista que entende que a língua é transformação. E a gente vai ali tentando sobreviver a esse pequeno conflito, né, que constitui a nossa identidade de professor. Porque a língua é transformação, a língua é renovação, a língua é mudança. Mas ai de qualquer aluno que coloque VC numa prova, PQ numa prova. Eles sabem que não funciona assim. E é muito... Eu me lembro, agora já mais habituado, mas quando começou essa história de mandar mensagem de texto... Quando começou a popularização de celular, eu estava no seminário, e no seminário onde eu estava, a gente não podia ter celular. Então, fui ter só depois. Então, mandar mensagem de texto. Depois, o WhatsApp, que começou, eu fazia a escrita completa, com tudo que tem direito. Hoje, na agilidade, quando é uma coisa mais rápida, eu uso algumas abreviações. Ou quando tem que ser mais rápido, a gente manda um áudio, né? Como diz a tia lá do Zap. Mas eu procuro sempre escrever tudo, né, de maneira completa e também de maneira correta. Você tocou num assunto antes, Wesley, sobre esse processo de transformação da língua.
E eu vejo isso como uma grande riqueza, por exemplo, em países como o nosso, de uma extensão continental, em que nós temos um idioma, temos uma língua, mas que não é uma língua só. O Darcy Ribeiro, naquela obra maravilhosa dele do povo brasileiro, ele fala que nós não temos um Brasil, que nós temos Brasis. De modo que se a gente vai ao Rio Grande do Sul, nós temos uma forma de fala, de convivência, de sociabilidade. Se nós vamos ao Maranhão, que dizem que é onde se fala o português mais corretamente, você vai confirmar se é ou não, nós temos uma outra forma. Como é que você encara também esse processo aí essa mescla ou essa coxa de retalhos do nosso Brasil? Isso é da constituição da língua, né? Um teórico que tem sido bastante estudado na linguística, um teórico russo, Mikhail Bakhtin, ele diz que o que constitui a língua não é o sistema linguístico formalmente estruturado e descrito, muito menos o ato psicofisiológico da fonação. O que define a língua como língua é a situação de interação que ela permite que aconteça. Nessa perspectiva, a riqueza linguística é o que de mais belo existe, porque a riqueza linguística reflete, na verdade, a riqueza identitária de um país como o nosso, que é continental. Quando nós pensamos, por exemplo, nessa ideia de que os maranhenses falam ou utilizam o português de uma forma mais correta, entre aspas, porque aí nós já estamos nos distanciando dessa noção de correto e incorreto. Talvez isso tenha sido construído em razão do fato de que, do ponto de vista fonético, a entoação da língua portuguesa, não em todo o Maranhão, mas na capital, em São Luís, seja muito semelhante à entonação lusitana. E aí, então, nós estamos com aquela ideia de que a língua portuguesa de Portugal é superior à língua portuguesa brasileira ou à língua portuguesa das ex-colônias portuguesas na África ou da língua portuguesa que está em Macau, por exemplo, ou no Timor-Leste. E eu entendo que nós temos que ir para além disso, porque entender a língua como constituição da nossa subjetividade, como constituição do nosso estar no mundo, é entender a língua como registro dessa variedade que é humana, que é cultural e que é social. Então não é possível, né? Embora muita gente ainda queira fazer isso, dizer o sotaque, o jeito, as construções linguísticas, o jeito de usar a língua de São Paulo é melhor do que, por exemplo, do Nordeste ou do Centro-Oeste ou de Goiás. E aí é preciso reconhecer sempre mais que a língua na verdade, a língua são várias línguas, né? Nós não temos uma língua portuguesa no Brasil, nós temos várias línguas portuguesas, muitos modos, muitas formas de usar essa língua que nos constitui e que nos permite estar no mundo. Professor, sabe o que eu gosto mesmo? É de conversar com aquele senhorzinho, com aquela senhorinha, né? Que tem uma cultura daquele tempo em que a gente falava o português tão corretamente, com palavras que hoje em dia a gente quase não consegue mais ouvir, palavras né? dantanho. Eu não sei nem o significado. De antigamente. De antigamente, então é dantanho. E essa língua, é possível que a gente perca essa tradição? É importante a gente cultivar nessas palavras, essas expressões de antigamente, como forma mesmo da nossa história? Eu penso que há duas formas de compreender isso, né? Existem palavras que, pela natureza do que nomeiam, deixarão de existir. Quando eu penso, por exemplo, em mimeógrafo, essa palavra em algum momento vai deixar de existir porque ela denomina algo que não faz parte mais da realidade das pessoas. Então, outra palavra que vai deixar de existir, mas ainda muito comum nas escolas, é um departamento chamado mimeografia, né? Que era o espaço em que as pessoas faziam as cópias para as atividades. Mas outras palavras surgirão, como, por exemplo, tantas que já fazem parte do nosso cotidiano a partir das inovações tecnológicas. O que eu penso? É preciso encontrar um meio termo de entender que o que
arcaico também nos constitui. E há várias pesquisas nas universidades que tratam, por exemplo, de filologia, de aspectos mais etimológicos da língua e que garantem esse registro. Ao mesmo tempo, temos que entender que algumas expressões não seriam adequadas em determinado contexto porque elas criariam quase uma linguagem cifrada, a qual pouca gente teria acesso em razão do fato de essas palavras não serem mais comuns no cotidiano. Você falou de mimeógrafo aí, eu fiz uma viagem no tempo para lembrar quando a gente recebia a atividade, a prova, né? Às vezes acabava de pegar lá no departamento de mimeografia e tava cheirando a álcool, né? Sim. A gente saía quase tonto da escola de tanto álcool que a gente inalava. E eu cheguei a usar, né, mimeógrafo, um espaço lá da mecanografia ou da mimeografia, né? Mas é algo que... Então, isso foi só um exemplo para dizer, essa palavra vai deixar de existir, assim como tantas outras. E surgirão outros códigos, surgirão outros vocábulos em substituição a esse, e isso é próprio da língua. Mas eu entendo que é preciso conservar o registro escrito disso tudo que também nos constitui. E esse registro ele é importantíssimo, né? Se nós considerarmos, até mesmo do ponto de vista religioso, o quanto é benéfico nós termos acesso a dados históricos, a própria constituição da palavra de Deus. E aí que vem também algo muito rico e bonito, porque os fatos não foram sendo escritos na medida em que foram acontecendo, eles foram narrados, né, a tradição oral, e a língua também foi passando por esse processo, né, a nossa amada língua portuguesa. E eu sinto muito informar que nós já estamos quase nos aproximando do final da nossa conversa. Passou muito rápido. Então, como prometido, declame para nós a língua portuguesa de Olavo Bilac. Eu não teria palavras para expressar o amor que eu sinto à língua portuguesa. Então, eu vou usar as palavras do Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste de virgens selvas e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Olavo Bilac. Olha aí, diretor merece palmas, viu? E obrigado ao Wesley por... Eu estava aqui, né, admirando, né, essa declamação tão linda desse poema do Olavo Bilac. Agora que você já declamou, qual que é o seu escritor predileto da nossa língua portuguesa? Olha, eu tenho alguns escritores prediletos, né? Por acaso eu gosto muito dos parnasianos por causa do culto à forma. Mas eu sou fascinado por aqueles que conseguem fazer a ponte entre o erudito e o popular. Então, Guimarães Rosa será sempre meu escritor preferido. Sem dúvida. Para mim também, eu sou fã, admirador, inconteste de Guimarães Rosa, né, que nos ajuda e conta de maneira muito linda essa nossa brasilidade, né? E como bom mineiro também, né, valorizar, tive a oportunidade de fazer a experiência primigênia de andar pelas terras de Guimarães, assim como eu fiz com Carlos Drummond de Andrade, que é outro que muito me apraz, de fazer o circuito drummondiano, de ler os poemas de Drummond, os textos nos lugares onde eles foram escritos. Que lindo. Então é uma coisa maravilhosa. Professor Wesley Carvalhais, que é doutor em Linguística, professor de língua portuguesa, muito obrigado pela sua participação aqui. E você que está em casa vai ver o professor Wesley mais vezes aqui. Afinal, todo dia é dia de língua portuguesa. Dia 5 de novembro é o dia nacional. Mas no programa Pai Eterno, todo dia é dia de língua portuguesa. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos que fazem essa língua ser o que ela é.